Estamos hoje aqui para conversar um pouquinho com a doutora Luciana Alau. Ela é cirurgia plástica, especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutora, conversa um pouco com a gente sobre implante de silicone, que eu acredito que é um dos procedimentos mais procurados pelas mulheres. Correto. O implante de silicone é um dos procedimentos que nós mais fazemos. As cirurgias são realizadas em hospital, mas a dúvida muito comum que aparece é qual a indicação de colocação apenas de implante de silicone ou prótese mamária ou a mastopexia. O que fazer? A mastopexia seria o levantamento da mama em conjunto com a colocação da prótese em casos de pitose mamária, aquela mama que já está flácida, um pouco caída. Então, tem indicações diferentes, são cirurgias diferentes, com resultados diferentes. E me diz uma coisa, existe ainda nos dias de hoje a troca de prótese? As próteses de hoje em dia, elas não têm mais data de validade. O que nós precisamos fazer é o acompanhamento das próteses com exames da mama normais, que toda mulher faz. E em casos de sintomas como contratura capsular, que é quando a mama endurece, ou suspeita de ruptura dessa prótese, aí sim está indicado a troca da prótese. Doutora, comenta um pouco com a gente sobre lipoaspiração. Quais são os benefícios? Se tem contraindicação, como é que funciona? A lipoaspiração é muito boa para definir o contorno corporal. Muitas vezes a gente retira essa gordura e coloca em algum outro local que a paciente queira, por exemplo, nos glúteos, definindo assim a lipoescultura, né? Porém, a lipoaspiração não serve para emagrecer. Se a paciente está acima do peso, com aqueles quilinhos a mais, ao meu ver, a lipoaspiração está contraindicada. Até porque aumentam os riscos da cirurgia. E os benefícios, os resultados pós-operatórios não são tão bons. Doutora, comenta com a gente um pouquinho sobre Botox. A toxina botulínica, popularmente conhecida como Botox, porque Botox é uma marca registrada, ela funciona paralisando os músculos. Então, naqueles pontos que a gente coloca as pequenas quantidades de toxina botulínica, ela age paralisando aos poucos os músculos, tirando as ruguinhas, né, bem nos pontinhos que a gente coloca. E ela pode ser colocada, por exemplo, na fronte, na testa, nos músculos aqui entre os olhos, nos músculos que formam o pé de galinha, inclusive ao redor do pescoço para marcar a borda mandibular, quando tem aquela flacidez incipiente começando, e até no colo, aqui no tórax, naquelas ruguinhas que ficam entre os seios, ela melhora também essas marquinhas. Esse é um procedimento cirúrgico ou ele é realizado mesmo na clínica? Não, a colocação de toxina botulínica não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento minimamente invasivo, realizado em consultório, e o paciente pode retornar logo depois às suas atividades normais. Então, doutora, tu atende na clínica Equality. Comenta com a gente um pouquinho sobre os procedimentos que são realizados na clínica mesmo. A clínica Equality, então, é uma clínica com várias especialidades. Nós temos odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia e cirurgia plástica. Então, a gente procura integrar os tratamentos, procurando com que o paciente não saia da clínica, né? E aí a gente indica aos profissionais que a gente tem maior confiança. Então, da minha parte da cirurgia plástica, os procedimentos que a gente consegue realizar em consultório são aqueles procedimentos minimamente invasivos, a maior parte deles estéticos, que servem para melhorar a pele, tratar a pele, rejuvenescer, e que cumpram com as queixas dos pacientes que não querem realizar ainda alguma cirurgia. Então, os procedimentos mais comuns que eu realizo em consultório, por exemplo, são os preenchimentos faciais com ácido hialurônico, fios de sustentação da face, microagulhamento, peelings, toxina botulínica. Doutora Luciana, quais os locais que a gente pode colocar, então, o enxerto de gordura retirado pela lipo? Na lipoaspiração, então, a gente sempre aproveita para retirar a gordura e não descartá-la.
A gente reserva ela num recipiente estéril e depois prepara essa gordura filtrando e lavando com soro fisiológico para colocar nos locais que o paciente deseja. Por exemplo, podemos colocar no glúteo para melhorar o contorno corporal, né? Então a gente faz a lipoaspiração do abdômen, do flanco, do dorso, da cintura e coloca a gordura no glúteo. Então isso dá um contorno corporal que as pacientes desejam, né? Podemos colocar a gordura do paciente na mama. Tem muitas pacientes que não querem colocar prótese por ser um corpo estranho ou não querem uma mama muito grande. Então a gente melhora aquele contorno da mama com a própria gordura da paciente também. A gordura também pode ser colocada na face. Nas cirurgias de face, por exemplo, que as pacientes já perderam aquela consistência jovem da face, que é uma consistência de bochecha mais espessa, mais gordinha, as pacientes perdem. Então a gente retira a gordura do abdômen e coloca na face, pode ser colocada também nos lábios. Doutora, falando então de um pós-operatório, sobre silicone, como as tuas pacientes ficam após isso? Tem uma autoestima? O nível de satisfação é alto? A prótese de silicone, eu vou te dizer que é uma das cirurgias que mais melhoram a autoestima do paciente, porque é um resultado muito bom, muito visível para a paciente, né? E geralmente aquelas que já têm a mama, sempre tiveram a mama pequena, é um resultado realmente que dá aquela satisfação maior. Muitas pacientes, após a colocação de prótese de mama, por exemplo, começam uma academia que nunca fizeram, começam a emagrecer, porque realmente dá um resultado bem visível. Esses preenchedores, eles migram para outros locais no corpo? Nós temos preenchedores absorvíveis e não absorvíveis, né? Como eu falei, o ácido hialurônico é um preenchedor absorvível e ele não tem migração pelo corpo. O que a gente tem é uma história de preenchedores não absorvíveis, ou seja, que eles duram a vida inteira, que eu particularmente não utilizo. E, por exemplo, com a modificação da face, tem a gravidade que puxa para baixo os tecidos, e esse preenchedor, já que não é absorvível, ele vai junto, né? Mas especificamente ele não migra pelo corpo, né? O ácido hialurônico, que é o produto que eu utilizo, então, como ele é absorvido particularmente muito rápido, em torno de um ano e meio, ele não acompanha a modificação da face. Então, essa é uma vantagem muito importante, porque daí a gente reavalia a face e vê onde que precisa colocar de novo. Doutora, então tem contraindicação esse procedimento? Tem. Os preenchedores têm algumas contraindicações, como doenças autoimunes. Se o paciente tem, por exemplo, lúpus, doenças neurológicas, doenças de coagulação do sangue. Mas uma contraindicação muito importante que nós temos que verificar em consulta médica são queixas dentárias e bucais. Por exemplo, infecções dentárias, sintomas bucais de alguma infecção de mucosas, porque colocando preenchedor com infecções de boca, essa infecção pode, por via hematogênica, sanguínea ou por contiguidade, dar também no local preenchido, então formando nódulos infecciosos inflamatórios. Estamos aqui também com a doutora Fabiana Marchionati, que é proprietária e dentista da clínica Equality. Conta pra gente então um pouquinho como é que funciona essa avaliação antes desses procedimentos com preenchedores. Boa tarde, bom dia. Na verdade, a gente faz uma avaliação dentária, porque se a gente tem assim um pouquinho de gengivite, periodontite, tudo isso vai afetar o tratamento que a doutora Luciana faz. Então a gente faz uma avaliação dentária específica. Se o paciente tem alguma coisa, a gente procura tratar antes para evitar qualquer problema no pós-operatório dela ou no pós-tratamento que ela vai fazer, né? Então, sempre profilaxias com essa limpeza, evitando tártaro, evitando qualquer coisa de gengivite ou uma inflamação, a gente procura fazer antes dela fazer os preenchimentos. Doutora, qual é a integração, então, que tem da odontologia com a cirurgia plástica?
Então, eu acho que é uma integração fundamental, porque a harmonização facial inclui tecidos moles da face, que é pele, músculo, lábio, e os tecidos ósseos, incluindo os dentes, né? Então, por exemplo, quando chega um paciente querendo preencher o lábio, eu tenho que ver se realmente é o lábio que está faltando ou se é algum problema em relação à estrutura dos dentes da frente ou da estrutura da arcada dentária. Então, como a Lu estava falando, a gente, às vezes, pacientes nos procuram para preenchimento de ácido hialurônico no lábio e o que falta é a estrutura dentária, né? Assim, os dentes estão muito palatinizados, ou seja, está muito posterior, está muito para trás o dente e não dá volume de lábio, né? Então, às vezes, o paciente, porque eu quero ter um lábio maior. O que falta é posicionamento de dente, né? Assim como tem muita gente que, às vezes, vem querendo preencher dente, né? E o que falta é um preenchimento com ácido hialurônico para dar uma harmonização melhor, ter uma estrutura melhor. Por isso que a gente acaba fazendo essa harmonização facial em conjunto, assim, né? Tenta sempre priorizar o que é de estrutura dentária e o que é realmente que precisa ser feito com estética, né? A gente vê como é importante ter essa integração entre as especialidades, né? Eu vejo também que a gente tem aqui, vocês também têm fisioterapia. Eu acho que nesse processo de pré e pós-operatório, acredito que seja muito importante, certo? Então, sim, o resultado de uma cirurgia plástica não é só a cirurgia especificamente. Eu procuro salientar para os pacientes que desde o preparo pré-operatório, como a nutrição do paciente, o aporte de proteínas e vitaminas para a cicatrização é muito importante, os cuidados pós-operatórios são tão importantes quanto. Além de continuar com essa boa nutrição, para melhor cicatrização e evolução do processo de recuperação, para acelerar esse processo, às vezes, ou para evitar, por exemplo, a formação de fibrose após lipoaspiração, abdominoplastia. É importante fazer, por exemplo, a drenagem linfática ou outras técnicas no pós-operatório. Mas é importante explicar que não é qualquer profissional que pode fazer isso. Muitas vezes o paciente me diz assim: doutora, eu vou fazer ali uma drenagem linfática com a minha vizinha. Ela me faz muito barato todos os dias ali para ajudar a desinchar mais rápido. Aí eu falo assim: não, é melhor não fazer. Porque eu não sei a técnica que vai estar sendo utilizada. Inclusive pode até piorar esse pós-operatório, essa recuperação. Então, o profissional que a gente sempre indica é um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta especializada em processos pós-operatórios, que tenham os cursos certificados específicos para isso e as técnicas certas para isso, para não prejudicar o pós-operatório. E muitas vezes não precisa ser 5 vezes por semana. Com a técnica correta, 1, 2 vezes por semana já é suficiente para melhorar essa recuperação, para acelerar essa recuperação. Estamos aqui também, então, com a físio Roberta Pinzon, que trabalha junto, fazendo parte dessa equipe multidisciplinar na Clínica Equality. Fala, então, um pouco pra gente como é que funciona o teu trabalho dentro do pós-operatório. Bom, bom dia. O pós-operatório, ele é primordial na recuperação de uma cirurgia plástica, porque além da drenagem linfática que pode ser realizada, existem uma série de técnicas que podem ser feitas em benefício desse paciente, né? Então, muitas vezes a drenagem linfática é muito pouco para a recuperação desse paciente. A cirurgia plástica ela acaba gerando uma série de limitações, até funcionais, nesse paciente, para depois ele voltar a uma atividade física, por exemplo, ele pode gerar uma série de dores, enfim, que o fisioterapeuta tem esse olhar. Então, para a questão postural também e a questão do bem-estar também para esse paciente. Outra técnica também que é muito utilizada no pós-operatório é a liberação tecidual funcional, que é o LTF. É uma técnica indolor, tanto quanto a drenagem linfática, mas ela é específico para fibroses e aderências, tecidos cicatriciais de forma geral. Então, por isso é importante
importância de procurar um fisioterapeuta especializado em pós-operatório para ter esse acompanhamento com um olhar global desse paciente, não só um olhar num abdômen, numa mama. Então, ter um olhar realmente global para o tratamento ser efetivo e decorrer de uma forma melhor. Nesse processo pós-operatório, existe um número de sessões adequado? Como é que funciona? Na verdade, não. Cada paciente é um paciente, cada cirurgia é uma cirurgia. Então, muitas vezes, as pacientes vêm com aquele vício, preciso fazer 10 sessões. Na realidade, não. Eu vou avaliar e vou ver que tipo de disfunção que essa paciente vai ter e ao longo do processo da cicatrização dessa cirurgia, eu vou ver se vai ser necessário mais sessões ou não. Mas normalmente com as técnicas corretas não é necessário 10, 20 sessões que às vezes as pacientes pensam que é. Então, técnica correta, ela não necessita um número muito grande de sessões e nem a frequência tão alta. Às vezes 1, 2 vezes na semana já é suficiente. Doutora, quais são os procedimentos que tu realiza que inclui a fisioterapia? Então, os procedimentos cirúrgicos que eu indico a fisioterapia, o tratamento pós-operatório, podem ser todos. Sabendo o profissional que está fazendo e a técnica utilizada, eles são muito benéficos. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou meio cética em relação a, por exemplo, tratamento fisioterapêutico de mama no pós-operatório, principalmente quando tem prótese. Mas como eu sei que a Roberta usa a técnica correta, a forma que ela faz e que ela tem um preparo para isso, aí eu posso liberar. Então, na verdade, cirurgia de face tem indicação, cirurgia de mama tem indicação, lipoaspiração, cirurgia de abdômen. Então, todos esses que a gente faz são beneficiados pelo tratamento pós-operatório. Doutora, eu vejo o quanto é importante a gente confiar num profissional. E sobre isso, assim, tu é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é importante? Como é que eu sei que um profissional ele é credenciado para eu ter mais confiança, né, em realizar um procedimento? Sim, isso é muito importante porque isso nos certifica que o profissional passou por todas as etapas necessárias para essa formação, a residência médica, as provas específicas para isso e a preparação prática em si, né? Nós podemos identificar quais profissionais são credenciados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica pelo site da sociedade, que é www.cirurgiaplastica.org.br, e ali procurar ou pelo CRM do profissional, que é o registro médico, ou pelo nome completo do profissional. Existe também os credenciamentos internacionais. Por exemplo, eu sou credenciada na Sociedade Americana de Cirurgia Plástica como membro internacional e na Sociedade Internacional de Cirurgia Estética. Então, também tem esses credenciamentos e eu queria alertar que é perigoso para o paciente, para a saúde do paciente, realizar procedimentos cirúrgicos com profissionais que não sejam capacitados para fazer isso em segurança total. Eu queria agradecer, então, a vocês, doutoras, por essa conversa muito boa que nós tivemos aqui, muito esclarecedora. E queria que vocês compartilhassem um pouco do contato de vocês, onde a gente consegue achar vocês, Instagram, telefone. Eu que agradeço, então, o interesse, né? Pode entrar no site da Equality. Eu também tenho meu site. Tenho o canal do YouTube também. Ali tem vídeos explicativos. E o telefone da clínica, que é 3026-0051, para marcação de consultas. Então, a doutora Fabiana, a doutora Roberta e a doutora Luciana, obrigada por vocês terem tirado um tempinho para nos explicar os procedimentos, esse importante papel de uma clínica que entende todo o processo e que se preocupa com isso. Eu queria que você só me desse mais uma palavrinha sobre o papel de vocês dentro da clínica. Então, eu convido vocês a conhecerem um pouco mais do meu trabalho, e a agendarem consulta. A gente também tem os canais nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, para tirarem dúvidas também. Doutora, tu passa para nós então os seus contatos, onde fica a clínica? Claro. A Equality fica aqui na Carlos Gomes,
700, sala 912, é no Platinum aqui em cima, então é um lugar de fácil acesso. As nossas redes sociais, então, a gente tem pelo Instagram e pelo Facebook, é Quality, é fácil de acessar. Lá vocês encontram um pouquinho de cada trabalho de cada profissional. E se vocês quiserem conhecer, será um prazer receber todos na clínica para conhecer nossa integração.